R$ 1,90 de dividendos de uma empresa que eu paguei R$ 7,25. Hoje eu vou falar da Allied, uma empresa do mercado de ações, não de FIIs. E antes que você caia nessa pegadinha, a Allied, sob o ticker ALLD3, não vai pagar dividendos gigantes. Ela está fazendo uma redução de capital. Redução de capital é quando a empresa devolve uma parte do patrimônio líquido, ou seja, o dinheiro de verdade que ela tem. Não melhora vendas, não melhora margem, não melhora lucro. Só reorganiza o bolso da empresa. Dividendos são os lucros que as empresas distribuem aos acionistas. E não é o caso desse evento atípico da Allied. Ela é tida como uma empresa do setor de telecomunicações, tecnologia, mas na verdade ela é varejo. Ela trabalha nos bastidores de empresas como Apple, Samsung, Motorola e mais uns outros pares de tecnologia e informática. Ela é a maior parceira da Samsung aqui no Brasil. Acho que ela é que mais distribui os telefones celulares por aí, tem diversos pontos de venda. E também está por trás do programa iPhone para Sempre do Itaú. É um programa que existe há anos, que você compra um iPhone em milhões de parcelas e pode trocar ele por um modelo mais novo e faz isso sucessivamente, sempre tendo uma parcela do seu iPhone para pagar. A empresa abriu capital há menos de 5 anos, então ela é considerada uma empresa nova na bolsa. A margem dela é pequena por ser varejo, e a gente sabe que as empresas de varejo acabam sofrendo bastante quando a Selic está alta, que é o momento atual que nós estamos vivendo. Mas por se tratar desses smartphones específicos, Samsung e Apple, eu acredito que ela acaba tendo uma vantagem, que existe um público muito fiel e ávido na troca de celulares e smartphones a cada 2, 3 anos, que não é um tempo muito longo se você parar para analisar. Não sei se é o tipo de empresa que eu casaria, né? Manteria na minha carteira para buy and hold forever, mas eu acho que vou manter ela na carteira enquanto os dividendos e os fundamentos fizerem sentido, para dar aquela pitadinha de risco, sabe? Eu acabei iniciando posição nela no primeiro semestre desse ano, mas eu comprei pouquinha coisa, em torno de uns 200 e poucos reais, só para sentir como ela se comportava e começar a acompanhar mais de perto. Ela é famosa por ter dividendos altos. Sei que o varejo não é a preferência da maioria dos investidores, mas desde que ela fez o IPO, ela não teve nenhum ano de prejuízo. É uma margem apertada, realmente, mas até agora a empresa está em fase de crescimento e ainda distribuindo dividendos. Mas por que todo esse resumo sobre a empresa? Que propaganda é essa? É que recentemente eu vi um provisionamento de dividendos de R$ 1,90 da Allied. Eu achei um valor excessivo para uma ação que eu paguei R$ 7,25 por cada papel. Pesquisando melhor, daí a importância da gente sempre estar de olho na seção de RI das empresas, que é a relação com investidores, eu vi que esse valor era referente a uma redução de capital que a empresa estava fazendo, que vai ser nesse valor de R$ 1,90 por ação. Mas aí, nesse momento, com esse dividendo, o caçador de dividendos faz o quê? Ele acha que encontrou uma mina de ouro? Tá sendo muito esperto de investir pesado numa empresa que, nossa, cada ação custa menos de R$ 10 para eu receber tudo isso? Meu Deus! Mas não é dividendo. É redução de capital, um movimento atípico. Daí a importância de avaliar a empresa como um todo, não apenas ficar olhando calendários de dividendos e caçando a empresa que está com a data com mais próxima para garantir o seu dividendo ali no mês seguinte. É bastante tentador olhar somente para os dividendos, mas fazer esse tipo de escolha, tanto para ações como para FIIs, pode não ser um critério muito vantajoso para o longo prazo. Muitas vezes pode fazer pagar mais do que deveria. Tomando esse valor de R$ 1,90 com o relatório do segundo trimestre de 2025, que foi positivo, com lucro, parece que houve uma euforia no mercado e de um mês para cá, do finalzinho de outubro para cá, a ação valorizou quase 20%. Então, se ela estava na casa de R$ 6, R$ 7, ela chegou a passar de 10. Tudo isso muito provavelmente por conta desses dividendos que ela vai pagar agora no final do mês. Agora, será que essa redução de capital muda alguma coisa na Allied? Diretamente, não. A redução de capital é um movimento contábil e financeiro. A Allied está devolvendo parte do dinheiro do que já estava dentro do patrimônio líquido. Não muda as vendas, não muda as margens, não muda o faturamento e não mexe no resultado operacional. Ela continua trabalhando do mesmo jeito. A operação continua igual. O impacto real é mais indireto. A empresa fica com uma estrutura mais enxuta e uns indicadores, resultados de indicadores um pouquinho melhor, tipo o ROI. Mas também tem outro lado. Quando ela devolve esse dinheiro, ela fica com menos caixa disponível. Considerando que a margem com que ela trabalha já é meio apertada, talvez ela não tenha tanta tranquilidade para uma variação intensa do mercado. Se der mais uma apertada ali, se o varejo oscilar um pouquinho mais, que a gente está sempre acostumado a ver. De toda forma, essa movimentação ela gera um fluxo artificial de curto prazo. O preço sobe antes da data base, porque muita gente entra querendo garantir esse valor da redução de capital, muitas vezes achando que é dividendo, quando não é. Depois da data de corte costuma rolar a realização do lucro, né? A pessoa entrou, pegou ali o dividendo que ela queria e se desfez da posição. Então, ela subiu um pouquinho exponencialmente, assim meio rapidamente,
Agora, final do mês, vai ter o pagamento da redução de capital e daí provavelmente ela corrige. Ela chegou a passar de R$10, já está em 9,50 e poucos. Então, é possível que ela volte aos patamares que estava. Apesar de ser uma ação que tem potencial de crescimento ainda, mas talvez isso para o próximo ano, ou talvez no ano seguinte ainda. E daí o que importa para quem se posicionou em Allied? Vale vender agora ou segurar por mais tempo? Se você entrou só pelo evento, desfazer posição faz total sentido. Você veio cumprir ali seu papel. Comprei, recebi o dividendo e fui embora. Pronto. Agora, se você entrar na live porque você acredita no negócio, se você acredita no papel, a redução de capital não muda nada fundamentalmente falando. Eu havia iniciado posição na Allied porque eu queria ver se ela ia performar do jeito que estava apontando que faria, e me surpreendi com essa redução de capital. Estou ainda pensando se vou continuar mantendo ou se vou me desfazer depois do... A partir de agora, dia 17, ela já está em data X. Eu posso vender e vou ter a garantia de que vou receber a redução de capital de R$1,90. Mas eu também só tenho pouca quantidade de papel, são umas 20 e poucas ações, então não defini ainda o que fazer. O que vai fazer o papel ALLDT subir ou descer depois que passar esse evento é simplesmente a performance real da empresa, não é a devolução do capital. Isso aí não tem nada a ver diretamente com a movimentação, com os negócios que ela executa. Se você investe pela tese, nada muda. Você investe pelos fundamentos da empresa e vida que segue. Se você investe pelo evento, a tese acabou. Pega seu dinheiro e vai embora. Tchau e benção. Esse vídeo foi mesmo para falar sobre essa redução de capital da Allied. Eu já vi algumas pessoas falando que acham que pode ser que existam outras reduções de capital, o que garantiria, né? Outros dividendos de valor gordinho, que nem esse de R$1,90. Mas eu realmente não sei se isso vai acontecer. E era mais para pontuar que muitas vezes isso acontece bastante em FIIs, as pessoas só veem o dividend yield, e daí tem uma empresa lá que um fundo que pagou, de repente, sei lá, R$5 no mês. Nossa, olha só, ele paga R$5 de proventos, vou entrar aqui. Mas esses R$5 às vezes era referente a uma amortização, a uma venda de algum imóvel, uma amortização da cota. Então você tem que saber quando você está entrando e por que você está entrando. Se você olha especificamente dividendos, não é a maneira mais adequada de investir só olhando quanto você vai receber, você tem que entender os gráficos da empresa, né, as análises ali dos fundamentos dela, para ver se aquilo é viável, se não é um movimento atípico, que é uma coisa que não vai se repetir. Ainda mais quando a gente fala, enfim, né, que nós gostamos de previsibilidade dos pagamentos. Mas é sempre bom estar a par do que está acontecendo na gestão das empresas e dos fundos. Os fundos é como um fundo é como se fosse uma empresa, tem alguém gerindo ali por trás. Agora, eu sei que a Light não é muito famosa, muito conhecida, ela tem poucas ações, né, tipo 100 milhões de ações, alguma coisa assim. Não é um número muito grande de cotistas e eu gostaria de saber, você já tinha ouvido falar na Allied? Conhece a empresa? Acha que vale a pena? Não acha que vale a pena? Eu acredito que a maioria, não vou investir nisso porque já é varejo, porque não sei o que, não sei o que lá. Eu entendo que a maioria das pessoas quer ir pelo mais garantido, pelo seguro, pelo que paga consistentemente ao longo de décadas, que são as grandes empresas não cíclicas. Mas eu gosto de conhecer um pouco mais de cada empresa que tem na Bolsa de Valores e me arriscar um pouquinho, principalmente com valores pequenos, né? Não vamos investir grandes quantias, nem quantias extremamente significativas em empresas que nós estamos sem tanta confiança, assim. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo para ajudar o canal a crescer, dá um like, deixa um comentário e me diz o que você acha. O que você acha da Light, o que você acha do mercado de ações, o que você acha dessa redução de capital e se você investe pensando em dividendos ou em crescimento patrimonial. É isso. Beijo, tchau.